Olá, bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que bom poder estar com você. Que alegria tão grande quando a gente sabe que estamos no ar. Nós somos acolhidos por vocês. A gente entra com a nossa programação na sua casa. Nosso muito obrigado. Assim como você também sempre é bem-vindo em nossa programação. Para você, muita alegria, muito amor, muitas bênçãos, muita paz e muita saúde. E por falar em saúde, já está no ar o seu programa Vida e Saúde. Esse programa que já tem essa marca registrada, você sabe disso. A união entre a ciência médica e a espiritualidade, a fé e a medicina caminhando juntas. E nós somos os maiores beneficiados. Sabe por quê? Porque vamos recebendo informações precisas para a gente conhecer melhor como funciona essa máquina chamada corpo. A gente vai conhecendo um pouquinho mais sobre isso. E é claro, a gente vai conhecendo aquelas informações que vão nos alertando e a gente vai se prevenindo daquelas doenças oportunistas que tentam tirar nosso sossego, a nossa paz, a nossa serenidade. Já está nos estúdios do programa Vida e Saúde o Dr. Geraldo Baloni. Ele é médico psiquiatra, coordenador do site PsiquiWeb e ex-professor de psiquiatria da PUC Campinas. E carinhosamente ele aceitou nosso convite para falar de um tema que é muito relevante: depressão. Esse é o tema que nós vamos falar hoje, depressão, aqui no programa Vida e Saúde. E lembrando que você é o nosso convidado, mas muito, muito especial para interagir conosco, participar. Já começa a ligar para o seu vizinho, para a sua vizinha: olha o tema depressão, vamos entender um pouquinho sobre isso. 19 3871 9620, 19 3871 9620 é o telefone. Se você preferir, temos também o nosso e-mail, vidaesaude@rs21.com.br, vidaesaude@rs21.com.br. A nossa produção, é claro, preparou uma matéria, nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Geraldo sobre depressão. Vamos à matéria. A depressão pode ocorrer em qualquer fase da vida. Joaquim teve os primeiros sintomas da doença na infância. Quando chegou aí na fase já dos 18 anos, eu procurei ajuda até na medicina. Utilizei todos os recursos. O tratamento não foi suficiente para ele. Joaquim chegou a se separar da esposa, o que agravou ainda mais o quadro depressivo. Ela tem um vazio, uma solidão, que eu não, mesmo acompanhado, eu me sentia só. E depois veio o medo, né? Veio o medo, aquele medo, um medo generalizado, medo não sabia do quê, por quê. Lúcia teve 2 casamentos e 2 filhas que criou com muitas restrições. Uma se casou e depois se separou do marido. Esse foi um momento de muita tristeza para ela. Naquele tempo, eu que já era uma pessoa muito triste, muito amarga, não via sentido na vida, então eu fui para o fundo do poço. Para a Lúcia, terapia e remédios não funcionaram. Eu chegava lá, eu não tinha coragem de falar que eu tinha problemas, então eu não me abria. Até que chegou a fase que eu não pude mais ir na terapia, aí que a casa caiu. A depressão atrelada ao transtorno afetivo bipolar levou Felisberto a tentar suicídio. Esse foi o momento mais crítico da vida dele. Eu planejei uma viagem, fui para Curitiba, fui em vários psiquiatras, peguei calmante, comprei o raticida aqui em Campinas e comprei o uísque lá em Curitiba. Eu fiz tudo o que tinha que fazer, daí tomei os 40 comprimidos e daí eu queria saber como que eu ia misturar o raticida para efetivar, né? Daí veio uma voz, mistura com pudim de leite. Só sei que quando eu fiz isso tudo, daí fui tomar um uísque. Eu já estava dentro do ônibus para sair, eu não vi mais nada. A especialista explica que a depressão pode iniciar com sintomas leves e se agravar em algum período da vida. De acordo com ela, o inverno é um tempo propício para desenvolver a chamada depressão sazonal. O ambiente escurece mais, né? Então a gente não tem assim muita variedade de plantas, né, de cores e tudo mais. Então as pessoas se vestem com roupas mais escuras, mais sóbrias. Mesmo com um clima friozinho de inverno, a doutora dá dicas que servem para prevenir uma depressão sazonal. Mesmo que você fique lá, o seu corpo está pedindo para ficar deitado, coberto lá, né, com colchinha, cobertor, na fogueira. Então junta os amigos,
faz um fundir, porque a depressão ela vai só mostrar o lado ruim. Então, buscar, né, ver o lado bonito, porque a vida é bonita. Joaquim, Lúcia e Felisberto descobriram uma forma de ver o lado bonito da vida. Eles fazem parte do programa de recuperação Neuróticos Anônimos. Graças às reuniões do grupo, eles estão se recuperando. Aí daí, quando eu encontrei o grupo, foi que eu comecei a ver. Né? Então hoje eu não tenho mais aquele medo. Eu estou aqui aprendendo ainda. E olha que já fazem 12 anos. Mas eu tenho uma vida hoje muito mais equilibrada. Acabou aquele medo também que eu tinha que estar com alguém por perto. Acabou também aquela tristeza, aquela infelicidade. O que me ampara é o grupo, o MA Neuróticos Anônimos. Que aqui eu aprendi, não, conheci o Deus vivo. Tem 10 minutos para falar. Se você não quiser falar nada, não fala. Tem momentos que eu fico, realmente. Eu falo 4 minutos e 6 eu fico em silêncio. Eu tento esvaziar minha mente. Só tenho a agradecer mesmo a Deus, em primeiro lugar, e ter mostrado esse grupo de autoajuda, que é o MA. Aí, portanto, a matéria é muito bem ilustrativa, comovente, né? Situações concretas de pessoas que passaram, conviveram com essa realidade da depressão. Esse é o assunto de hoje, depressão. Nós queremos abordar, por isso convidamos alguém que entende muito bem, uma das referências do país sobre o tema, Dr. Geraldo Balloni, médico psiquiatra, coordenador do site PsicWeb, tá? E ex-professor de psiquiatria da PUC Campinas. Dr. Geraldo, em nome do programa Vida e Saúde, nós queremos agradecer de coração, seja muito bem-vindo, eu tenho certeza que vai ser um programa muito bom por suas informações, já começamos conversando nos bastidores também, eu tenho certeza que quem está em casa está aumentando o volume do televisor para não perder nenhuma de suas explicações. Seja bem-vindo, doutor. Eu é que agradeço a oportunidade, Frei, sempre de poder trazer algum conhecimento, alguma ideia, alguma coisa que esclareça os espectadores e ouvintes da Rede Século XXI. Aliás, é uma rede que, diga-se de passagem, prima pela honestidade dos programas, clareza, objetividade e principalmente os temas sempre de interesse comunitário, social. Maravilha, que bom a gente começar um programa ouvindo um testemunho como esse, viu, gente? Fique à vontade a partir de agora, o médico já está aqui, o tema você já sabe, depressão. Telefone 1938719620, está na tela para você copiar. O computador já está aqui do meu lado, videsaude@rs21.com.br, para você interagir conosco. Fique à vontade, não deixe para o final. Aí vem aqueles calhamaços de perguntas, eu não vou conseguir ler, você não vai ter a sua resposta e o doutor vai ficar triste porque não vai poder te ajudar. Então, vá, a partir de agora, com a graça de Deus, participando. Doutor, então vamos, começo de conversa, assim, muita gente diz assim, estou deprimido, usa assim, estou deprimido, estou deprê, estou down, né, etc. Já virou assim uma expressão para dizer assim, que a pessoa está um pouco desanimada, que não está afim, né, não está afim de fazer isso, não está afim de fazer aquilo. Seja, estou deprê. É isso mesmo ou depressão é isso e muito mais? É mais fundo a questão, doutor? Frei, a depressão é mais profunda mesmo. Isso que o senhor falou agora, um dia está mais para baixo, outro dia mais para cima, que a gente brinca em inglês, ups and downs da vida, okay. Esses altos e baixos, todos nós estamos sujeitos. Quer dizer, o próprio organismo nosso é cíclico, tem uma época que nós estamos mais bem dispostos, outra época menos. A depressão realmente é um quadro que se caracteriza por um rebaixamento daquilo que a psiquiatria chama afeto ou humor. É um rebaixamento crônico, continuado por muito tempo. Esse rebaixamento do humor, do afeto, que é aquele tônus, que é aquela tenacidade com que a gente contactua a vida, né? Com que nós ouvimos agora na reportagem a pessoa falando, agora aprendi a ver o mundo com outros olhos. Muito bem, isso é o afeto, isso é o humor, como é que eu vejo o mundo. Quando a depressão atinge uma pessoa, ela tem uma maneira muito diferente de ver o mundo. Então, é realmente uma doença que compromete o desempenho da pessoa, compromete a maneira como ele lida com as coisas e acaba, consequentemente, comprometendo todas as escolhas da pessoa, todas as decisões da pessoa. Muitas vezes, a pessoa deprimida toma uma decisão motivada por aquela emoção negativa, uma decisão que é catastrófica, não vai resolver nada e muitas vezes vai estragar muitas coisas. O inverso é verdadeiro.
Quando a pessoa está eufórica naquele estado bipolar, Perigoso também é perigoso, porque ele toma decisões muito otimistas demais. Isso também prejudica. Quando nós estamos andando de carro, doutor, assim, a gente está indo assim, aí tem uma placa lá, depressão na pista. A gente sabe que ali na frente ou tem um buraco, tem uma descida violenta, etc, etc. Assim. Eu imagino que depressão seria mais ou menos isso. Você falou assim que a pessoa, ela está andando normal e de repente cai numa ribanceira, né? Isso, a analogia é perfeita, assim como elevação também, elevação à frente. Depressão à frente. Cai numa ribanceira e de repente assim, a pessoa ela não tem condições de ela mesmo sair de lá, pegar uma corda e subir, uma escada e subir, ou ela está lá naquele buraco e a tendência é pegar uma pá e continuar cavando, doutor? Dizem que a depressão alimenta-se a si próprio e a alegria consome-se a si mesma. Okay. Então a depressão realmente ela se autoalimenta dela mesma. Inclusive as atitudes do deprimido, a cor do deprimido, cores cinzas, negras, aquela penumbra, aquele quarto escuro, sem entrar a luz do sol, ou mesmo durante esse tempo que a gente fica com tempo de chuva, isso tudo é aquela ribanceira que a pessoa começa a cair na ribanceira. Ela começa a cair, tem algum motivo? É alguma coisa assim genético? É alguma coisa, uma experiência negativa que ela passou? É um trauma ou uma situação emocional ruim que ela está vivendo ali e que ela está caindo nessa ribanceira, doutor? Todos esses fatores agravam uma depressão, mas na realidade não. A depressão genuína, doença, ela não depende da motivação existencial. Então é uma doença. É uma doença. É uma doença. O que nós estávamos fazendo essa diferença é com a tristeza. Okay. A tristeza não. A tristeza é uma reação emocional diante de uma vivência desagradável, uma perda, um acidente, qualquer coisa assim. Mas a depressão não. A depressão é uma doença séria. Quando a pessoa fala conseguir sair da depressão, a medicina tem muitas dúvidas se ela saiu por conta própria ou ela saiu porque aquela ciclicidade do organismo. Eu tive um paciente essa semana que teve uma crise depressiva no final da semana, ele mesmo aumentou o antidepressivo que ele havia tomado e chegou hoje e me telefonou, como pode em 4, 5 dias eu estar melhor? Eu falei, não, você melhorou porque tinha que melhorar, não foi o medicamento, é a ciclicidade. Porque às vezes a gente aprende a querer resolver tudo com remédio, né? Não é bem assim. Esse é o Vida e Saúde. Nós estamos hoje falando sobre depressão com o doutor aqui, Geraldo Balloni, médico psiquiatra. Nós vamos ter que chamar o nosso primeiro intervalo. Nós já descobrimos uma coisa, né? Que essas curvas emocionais, elas colaboram, enfim. Mas depressão é uma doença. Eu vou chamar o intervalo e vou perguntar sobre isso. Por que é uma doença? Qual é a causa disso tudo? A gente vai entender um pouquinho mais e vou começar já a fazer a sua pergunta aqui para o doutor Geraldo. Quer saber um pouquinho mais? Não sai daí, esse é o Vida e Saúde, ele é seu e volta já só para você. Você que está passando por essa dificuldade da depressão, né? Eu sugiro para você, procure um grupo de apoio emocional. Tá? Que trabalhe principalmente o autoconhecimento com a espiritualidade cristã. A gente tem, por exemplo, né, a oficina de emoções, espalhada praticamente em todo o Brasil.